Gente, então agora nós vamos falar da federação, tá? Já vimos o Estado unitário como a primeira forma de Estado. Aí passamos a ver a segunda forma de Estado, que é o Estado composto. Esse Estado composto se subdivide em confederação e federação, tá? A confederação nós acabamos de ver. Agora vamos ver a federação. Só um minutinho. A confederação durou 11 anos, então as três colônias perceberam que o ideal seria formar uma federação. E por isso ela surgiu, então, em 1787, né? Quando essas três colônias perceberam que para formar um Estado era necessário que cada um daqueles entes cedessem parte da sua soberania. Cada um cedeu parte da sua soberania para formar um governo central forte. E cada um desses três colônias agora passaram a ser autônomos entre si, tá? Não existe mais cada um deles soberano. Quem é soberano é os Estados Unidos da América, os Estados Unidos. Os entes são autônomos entre si, tá certo? E esse federalismo pode ser criado de duas maneiras, gente, por agregação ou por desagregação, tá? Um movimento centrípeto ou um movimento centrífugo. Nos Estados Unidos, o movimento foi centrípeto, tá? O movimento foi de dentro para fora. Ó, os estados independentes resolvem abrir mão de parcela de sua soberania para agregar-se entre si. Desculpa, gente, de fora para dentro, né? De fora para dentro. Existem os entes, eles falam assim, ó, vamos ceder cada um da gente parte da nossa soberania e formar um Estado, de fora para dentro. Já existiam vários entes soberanos, eles se agregam e formam um Estado mais forte, tá? No Brasil foi o contrário, foi por desagregação. Existia um Estado unitário, né? O Império Brasileiro, um Estado unitário, Dom Pedro mandava em tudo, tinha lá os seus capatazes, não sei qual é o nome dos seus representantes, tinha um nome, esqueci qual é o nome agora, representante. Gente, qual que é o nome, gente? Tinha o nome de uma pessoa que, né, que ia executar as suas ordens em cada parte, então, no Estado unitário, né? Em determinado momento, o Brasil resolveu, então, fazer um federalismo, mas foi esse movimento inverso, foi de dentro para fora. Já existia um Estado unitário, resolveu partir, resolveu, não, vamos agora fazer o efeito contrário, por isso chamaram de federalismo às avessas, né? Isso vai refletir muito nas características do federalismo brasileiro e do federalismo americano que nós temos hoje. Nos Estados Unidos, cada estado tem muito mais autonomia do que nos estados brasileiros aqui. Por quê? Porque lá eles já eram autônomos, já eram soberanos, inclusive. Eles tiveram que abrir mão um pouquinho de abrir mão de sua soberania e perder um pouco de autonomia. Mas eles estavam acostumados em serem completamente independentes, cada estado. Então, eles não conseguem ainda seguir, abrir mão de tanta autonomia assim. De tal maneira que nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram, gente, alguns estados têm pena de morte e outros não. Olha que coisa curiosa. Olha que curioso. Nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte e outros não. Uns estados têm prisão perpétua e outros não. E alguns estados pode fumar maconha e outros não. No Brasil, isso não existe. No Brasil, o direito penal é um só. O direito penal é o mesmo no país todo, né? Por quê? Porque lá cada estado tem mais autonomia do que os estados brasileiros. Os brasileiros também têm, por isso que é uma federação, mas não tanto quanto lá. Por quê? Por conta da origem da nossa formação. Aqui no Brasil era mais fácil, né? Pegou um bloco e fatiou.
e você faz isso, aquilo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, já foi determinando. Lá ao contrário, você abrir mão, justamente vocês, imagina vocês, pessoas, vocês têm um estilo de vida. A partir do momento fala assim, agora vocês vão ter que abrir mão de tudo e ser assim. É muito difícil, né? Vocês não vão aceitar com tranquilidade, então vão ceder menos. Não, isso tudo não aceita ceder, não. Então, os Estados americanos cederam muito menos, porque estavam acostumados com suas regras. Você vê lá, cada estado tem uma polícia completamente diferente, né? Então, as regras lá de um estado para o outro varia demais. No Brasil, varia, porque cada estado tem sua autonomia, mas não tanto, né? Por exemplo, no Brasil, os impostos estaduais podem, cada estado pode arbitrar o seu, a alíquota do seu, né? O IPVA em Minas Gerais é 4% do valor do carro. Já no Espírito Santo, o IPVA do carro é 3% do valor do carro. Aí, tá vendo? Isso mostra como funciona a federação. Cada estado No infligiu Nordeste, Felipe, em Aracaju é 2%. 2%. Olha aí, 2%. Olha que maravilha. Uhum. Olha que maravilha. Olha só, isso é uma característica da federação. Tá vendo, Wanderlei? Porque na federação, os estados têm autonomia para fixar os impostos, por exemplo, sabe? O que não acontece no estado unitário, né? Tá certo? Então, vocês estão vendo aí a diferença já entre federação e estado unitário, por exemplo, né? Então, vocês viram como é a formação desse estado da federação por agregação ou por desagregação. Nós vamos ver agora as características da federação, tá certo? Vamos estudar as características da federação. Características da federação. Vamos estudar isso, que é muito importante. Temos trabalho para fazer, uns dias, né? Deixa eu ver aqui nosso trabalho, então, onde vai. Tá, já sei. Vamos lá. Características. Número 1. Descentralização política. Descentralização política. 2. Depois a gente vai voltar falando. Indissolubilidade. Indissolúvel. 3. Constituição rígida. 4. Soberania do Estado Federal. 5. Intervenção federal. 6. Hein? A prova vai ser bonita, hein? Tá achando que a prova vai ser bonita, hein, gente? Auto-organização, mas vocês vão entender tudo isso. Auto-organização dos Estados-membros. Gente, olha que bonito. Essas são as características da federação. Acabamos de ver no slide passado as características da confederação. Olha aqui, agora, as características da federação. Vamos entender aqui. Primeira coisa, há uma descentralização política. O órgão central, né, existe a União, descentraliza o poder político para todos os estados, tá? Todos os estados. No Brasil, vamos pensar assim, ó, a Constituição Federal de 88 prevê um núcleo de poder político lá em Brasília, né? Poder político, prevê um poder político com diversos núcleos
de poder descentralizado nos Estados membros. Certo? Vamos imaginar o mapa do Brasil. Imagina o mapa do Brasil aí. Lá em Brasília, o governo federal. Só que o governo federal, o poder não reside apenas lá. Não é só lá que tem o poder. O poder é descentralizado nos estados e nos municípios. Nós temos presidente, governadores e prefeitos, por exemplo, tá? Nós temos um núcleo de poder político, vou colocar governo federal, com diversos núcleos de poder descentralizado nos Estados-membros. Tá vendo? Essa é a nossa descentralização política. Ok? Ah, muito bom. Outra característica, indissolubilidade. O contrário da confederação. No slide passado nós vimos que lá era dissolúvel, poderia separar na hora que quisesse. Aqui não, é indissolúvel. Aqui é proibida a... Tem acento, não. É proibida a secessão. O que é secessão, gente? Retirada, né, do Estado-membro. É proibido a retirada do Estado-membro. Minas Gerais não pode sair, né? Vocês lembram da história, aquela guerra de Farroupilha, a Guerra Civil? Tem um seriado passando na Globo maravilhoso, chamava Casa das Sete Mulheres. Que seriado maravilhoso. Quem assina Globoplay aí podia assistir. É fantástico mesmo. Mostra a guerra dos sulistas, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, querendo separar-se do Brasil. E fizeram movimentos, chegaram a proclamar a independência algumas vezes, mas aí veio o governo federal e falou, não pode. O Duque de Caxias veio com o exército, matando todo mundo, não pode fazer isso, não pode, feio, né? Por conta da indissolubilidade do vínculo, tá certo? Não pode sair. Outra característica é os estados que adotam a federação, eles possuem uma constituição rígida, forte, firme, né? Que estabelece a repartição de competências entre cada ente federativo. Gente, quem determina o que cada ente vai fazer no Brasil é a Constituição, tá? É a Constituição que fala assim, ó, cabe à União legislar sobre direito penal, direito civil, minério, sobre isso, porque transporte, isso. Aí tá lá, artigo 22 é esse, 23. Artigo 24, compete aos estados legislar. Aí, quais são as matérias que os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vão legislar, por exemplo? Aí, artigo 29 da Constituição, compete aos municípios legislar sobre isso e aquilo. Repartição de competência tributária, a mesma coisa. Constituição, é a Constituição Federal de 88, rígida. Quem vai determinar qual é a função de cada um é a Constituição. Lá que está escrito, compete a Minas Gerais tanto por cento do IPVA, compete a tantos por cento do imposto tal. A repartição é toda prevista na Constituição, tá? Quando houve dúvida agora, se questiona e vai ao Supremo Tribunal Federal, sempre que houver dúvida em relação à interpretação da Constituição. E houve agora há pouco tempo, a questão do coronavírus, sobre os decretos, consultou o Supremo. Quem que determina sobre as regras da pandemia e os decretos? O Supremo decidiu que os estados e municípios têm autonomia para fazer suas próprios decretos, né? De vez em quando o Bolsonaro não critica, o Bolsonaro critica. Ah, o Supremo falou que é o Estado que manda, né? Ele não gostou, porque ele queria fazer do jeito dele, as regras da pandemia, do combate ao Covid. Acaba que cada Estado, cada município faz o seu. Vocês repararam isso, né? Por conta dessa federação.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, né, argumentando exatamente nesse sentido, que o Brasil adotou o federalismo, com grande autonomia para os seus os entes federados. E nessas competências está de elaborar decretos que regulamentem essas questões de saúde local. Tá certo? É interessante como é o direito, né? Outra característica da federação é a soberania do Estado Federal. Porque, gente, nós já vimos soberano. Quem é soberano? Soberano é somente o Estado. O Estado. Já os Estados membros são autônomos entre si, não são soberanos. Em relação um aos outros, eles têm autonomia, mas no mesmo patamar, um em relação ao outro, tá? Soberania, quem tem é só a União. O Estado brasileiro é soberano. Os entes são autônomos entre si. Tá certo? Então tá bom. Outra característica da federação, gente, é o seguinte, é a possibilidade de uma intervenção federal. O que é isso, gente? É a possibilidade de uma intervenção federal. Ó, vamos explicar assim. Em casos de grave crise, a União pode intervir, para assegurar o equilíbrio federativo. Gente, é muito raro acontecer, aconteceu agora no governo Temer. Intervenção federal. A União vai intervir no Estado membro, em algumas situações específicas. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora há pouco do Rio Grande do Sul, quando queria se separar do Brasil. Quando a Bahia quis separar do Brasil, teve a Revolução da Balaiada. Quando o Rio Grande do Sul quis separar, teve a Farroupilha. O que a União faz? Vai lá e faz uma intervenção federal. Vai lá, tira o governador, vai com o exército na marca, ó, você agora não está mandando. Tem um interventor aqui, que você está abalando o equilíbrio do pacto federativo. Tá certo? Isso aconteceu no governo Temer no Rio de Janeiro. O governo Temer falou que lá estava muito bagunçado por causa do tráfico, o tráfico estava dominando tudo, e Temer fez uma coisa que a gente nunca tinha visto na República, no Brasil, aí, desde a redemocratização, uma intervenção federal. Ele fez uma intervenção no Rio de Janeiro, afastou o governador do Rio de Janeiro, colocou um interventor, né? E fez todo um projeto, um programa de combate àquele tráfico lá, as milícias, né? Aí foi lá e pegou tantos milhões, investiu em Força Armada, na Polícia Civil, na Polícia Militar, para combater. E quem comandava era um interventor. Olha que coisa. Porque ele achou que precisava assegurar o equilíbrio federativo por conta do grave crise institucional do Rio de Janeiro. Isso é característica da federação. Porque ninguém pode intervir no outro, exceto caso de... A Constituição traz as hipóteses, né, de cabimento, mas, no modo geral, para assegurar a própria existência da federação. Quando ela estiver abalada, tiver risco, né, dessa federação titubear, a União vai intervir para assegurar a força do Pacto Federativo. Né? A federação é indissolúvel, ninguém pode sair, ninguém pode abalar, ninguém pode deixar de pagar as dívidas entre um e outro, né? Se o Estado parar de pagar a dívida da União, se o Estado querer se separar, o Estado tiver guerra civil lá dentro, tiver uma situação de guerra, como o Michel Temer fez, guerra civil, ele considerou, da milícia, da favela, vão intervir para recompor a ordem, para assegurar o pacto federativo. Tá certo, gente? Isso é muito bacana. E
o último característica, para a gente fechar, é a auto-organização dos Estados-membros. Auto-organização dos Estados-membros. Número 6. Gente, os Estados-membros, eles são autônomos, tá? Não soberanos. Já acabamos de falar isso 1000 vezes. Eles são autônomos, não soberanos. Então, eles têm algumas características. Quais são as características dos Estados-membros? Por conta dessa auto-organização. Por conta dessa auto-organização, eles têm algumas características. Por exemplo, não, quais são elas? Cada Estado-membro tem o direito de se auto-organizar. O que quer dizer isso? Elaborar sua própria Constituição estadual. Gente, cada estado possui sua própria Constituição, sabiam disso? Existe a Constituição da República Federativa do Brasil, mas também existe a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Constituição do Estado de São Paulo. Cada estado também pode se auto-organizar, criando sua própria Constituição. Isso existe, né? Cada estado possui a sua própria Constituição estadual, tá certo? Outra característica dos Estados-membros, que vocês vão ter que saber para a prova e para o trabalho de segunda que vem, muita coisa, né? É a característica do autogoverno. Autogoverno. Cada Estado-membro possui os próprios poderes. Você sabe quais são os 3 poderes, gente? Nós temos 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, são os 3 poderes, né? E judiciário. Judiciário. São os 3 poderes. Cada estado possui o seu. Gente, existe a Justiça Estadual de Minas Gerais, existe a Justiça Estadual do Amazonas, existe a Justiça Estadual do Pará. Um juiz aqui em Minas Gerais não tem poder nenhum no Rio de Janeiro. Sabia disso? Por quê? Cada estado possui seu próprio poder judiciário, gente. Isso é muito interessante na federação. Mesma coisa, poder executivo. E houve delegado em Minas Gerais. Não tem atribuição nenhuma no Rio de Janeiro, em São Paulo. Lá não sou nada, não sou nenhum cargo lá. Lá não sou nada. Não exerço nenhuma atribuição lá no estado. Está vendo como que isso é interessante, o poder de uma federação? Cada estado tem sua própria autonomia e, decorrência dessa autonomia, eles têm o poder de autogovernar. De autogovernar, então, cada estado possui seu próprio poder legislativo. Cada estado possui sua Assembleia Legislativa. Na sua Assembleia Legislativa existem deputados estaduais. Um deputado estadual de Minas Gerais não decide nada no Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem Mato Grosso. Nada. Cada estado tem suas próprio poder executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Outra característica do Estado-membro que decorre dessa autonomia dos entes federados, autolegislação. Autolegislação. Cada Estado-membro elabora suas leis, né? Não falamos agora do poder legislativo de cada estado? Deputados estaduais, eles elaboram as suas próprias leis, tá certo? Existe a lei de saúde aqui em Minas Gerais, a lei de transporte público, a lei disso, a lei daquilo, tudo de estado para estado, tá certo? E, por fim,
para vocês não cansarem demais, autoadministração. Mais fácil, né? Cada ente pratica seus próprios atos de gestão. Gente, o Zema decide, né? Como que ele vai combater o coronavírus, como que ele vai contratar, quanto que ele vai pagar para o professor, quanto que ele vai pagar para o médico, quanto que vai pagar para aquilo, como vai ser o sistema de limpeza, de meio ambiente, de transporte, decide do jeito que ele quiser, né? Isso é uma característica da federação. Porque nós não vivemos no Estado unitário, que quem decidia tudo era o órgão central. O que o órgão central faz na forma mais próxima daqui, é apenas descentralizar para executar, para que os entes federados executem, obedeçam, faça isso, faça aquilo. Aqui na federação, não. Cada Estado-membro pratica o seu próprio ato de gestão, né? Então, nós temos aí as características do Estado-membro: auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, que são características dos Estados-membros que só são possíveis por conta da forma de Estado-federação. Tá certo, gente? Agora, tudo isso que eu falei é muito importante. Para mim é fácil. Mas para vocês estão vendo pela primeira vez, só estudando. Você tem que ler isso amanhã, ler de novo, reler, né? Entender, fazer o trabalho segunda-feira que vem, tá certo? Aí fica fácil. Aí se você internaliza. Vocês podem estar entendendo tudo que eu estou falando aqui agora. Entendem. Mas vai esquecer. Semana que vem não lembra mais. A gente é assim, ser humano não é robô, né? Eu estou falando aqui, vocês vão